Opa, hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, bloqueio de redes sociais, foldice, robotáxi e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Tem muita coisa pra falar hoje, né? 2 dias, segunda e terça. O episódio ficou um pouquinho mais comprido do que o normal, então vamos passar logo pro programa. Notícias. Cocatec. 3 coisas pra gente comentar desde a última vez que a gente se falou na segunda-feira. O Sri Lanka sofreu no domingo um atentado, coisa de 300 mortos, uma lástima, nem preciso falar. E o Sri Lanka resolveu bloquear as redes sociais. Bloqueou o Facebook, bloqueou o YouTube, WhatsApp, Instagram, Messenger, Viber, bloqueou as redes sociais. Não é a primeira vez que o Sri Lanka toma esse tipo de postura. Aquela região, na questão de redes sociais, ela é problemática. Na Índia, a gente teve morte por causa de fake news no WhatsApp, no México também, para não localizar de repente numa região. E bom, você sabe que eu sou completamente contra qualquer tipo de bloqueio. Até algumas VPNs que estavam burlando o bloqueio do Sri Lanka, o Sri Lanka bloqueou. Mesmo o discurso de ódio, eu pessoalmente sou favorável que ele seja comunicado, que ele seja expresso, porque aí a gente consegue lidar com aquele problema. Não é permitir a agressão. Toma, por exemplo, hoje o que a gente tem de terraplanismo. Tive a oportunidade de assistir um pouco do documentário que tem na Netflix sobre o terraplanismo e você vê como a ciência falhou em propagar uma ideia. Porque não são pessoas idiotas, não são pessoas incultas. Muito pelo contrário, até tem um viés, digamos, científico. Eles tentam testar as suas teorias, falham muitas das vezes, tem o viés da confirmação, né? Faz o teste e então, deu errado aqui, né? Não provou aquilo que eu queria. Não, mas peraí, é porque então a gente fez errado. Mostra como a ciência falhou. E aí você dá margem quando você vai ocultando essas brechas e começa lá no 2º grau. Agora é ensino médio. Quando na física, que era uma coisa muito difícil de entender. Aqueles experimentos, não, peraí, então um avião no vácuo vai cair na mesma velocidade que uma pena. A própria ciência em si, o método científico se baseia muito em estatística. E eu que fiz um curso de base em matemática, curso universitário de base em matemática. Então todo mundo fere em matemática. A coisa mais difícil que tinha, as 2 matérias mais difíceis eram estatística, que é a base do método científico para você descartar erros, e teleprocessamento e redes, que tem muito a ver também com essa coisa de, hoje em dia, uma coisa mais técnica de rede social, de tudo conectado. Aí você vê o problema que a gente tá. Você vê o Supremo falando de censura e manda bloquear conteúdo. A partir, no caso do Sri Lanka, a partir do momento que você bloqueia as redes sociais, bloqueia o WhatsApp, você tá bloqueando o meio de comunicação, né? Você tem um parente lá que tá viajando, turismo, você quer entrar em contato para saber o que tá acontecendo, não consegue. Por outro lado, se um bloqueio como esse evita mais mortes, evita a escalada de violência, não tem nem o que falar. Então é uma área que tá em cima, que mostra como a situação hoje, mostra essa questão da violência, a questão dos bloqueios de aplicativos, de serviços, liberdade de expressão, neutralidade de rede também, de alguma maneira, os direitos de privacidade, direitos autorais também passa. Toda essa revisão que a gente está fazendo, essa regulamentação, Timóteo falou de novo nessa questão, a regulamentação dessas grandes empresas de tecnologia. Se você olhar o Facebook, por exemplo, o WhatsApp, eu acho que a gente pode colocar de fora, porque o WhatsApp, ele tem um viral mais autêntico. O que eu quero dizer com isso? Se você faz uma imagem para ser viral, uma imagem comunicando, esquece se a mensagem, você concorda ou não, se ela é violenta ou não, mas se é uma mensagem que a pessoa tem uma afinidade, tem aquela mensagem dentro dela, ela vai compartilhar. Você não tem manipulação no WhatsApp. Se a pessoa te mandar o conteúdo, você vai receber, você vai olhar, vai compartilhar ou não. No caso das redes sociais públicas, como por exemplo YouTube e Facebook, você tem o tal do algoritmo. E o algoritmo, ele é pensado para gerar engajamento. Quando você tem um vídeo do YouTube e você tem dislike no vídeo, você assiste o vídeo e dá dislike, isso é engajamento que você tá dando no vídeo. Se você tem uma resposta feroz, uma resposta emotiva, negativa até, isso é engajamento. Então olha o ciclo que você tá perpetuando. E vamos combinar aqui, guerra não é bom para ninguém. Por mais que seja uma guerra até justa, por mais que os motivos sejam eles filosóficos ou econômicos, a leitura que você quiser fazer, no final das contas, não vai somar zero. Você tem perdas brutais de ambos os lados. A gente tá acostumado a ver os filmes de violência, né? Aqueles filmes adrenalina, testosterona dos anos 80, e tem um mocinho e você tem toda a jornada
jornada do mocinho, só que o mocinho vai perdendo aliados, vai matando os inimigos, seus aliados também vão morrendo, você tem um rastro de destruição que não entra no filme, né? Você tem só aquela vitória, mas não é uma vitória absoluta, porque você tem esse rastro de destruição. Então mostra muito o momento que a gente tá vivendo, essa dificuldade de lidar com o ser humano. No final das contas, essas grandes empresas, né, essas grandes redes sociais potencializaram a conexão com o ser humano, potencializaram a manipulação, mostra como a gente tá falhando como humanidade. Nesse caso, em específico, bloqueio parece ser uma boa solução. E só pra constar, né, a gente já sabe, sim, que o Zuck bilionário tem muita grana, mas reforçando isso, Facebook pegou como advogado, como consultor, pra cuidar dessa parte legal, um dos carinhas que ajudou a escrever o Patriot Act. Então, embora todo mundo já saiba, só reforça como essas empresas hoje sim são grandes. Segunda coisa, para comentar, a questão do Galaxy Fold. A Samsung falou, ó, vamos adiar. Nas próximas semanas eu falo aqui quando que eu vou liberar o Galaxy Fold, mas por hora, vamos, talvez aqui umas semaninhas, mas vamos segurar o lançamento do Galaxy Fold. E já falei aqui que não me surpreendo com a situação, porque vejo ali uma coisa de teste. Muita gente ressaltando a coragem da Samsung por cancelar um lançamento. Outras pessoas falando, poxa vida, olha só a Samsung, a Apple não inova, né? Aí, ó, a Samsung tentou inovar e, né, não deu muito certo. Eu não sei se essa é a leitura. Depois do que a gente viu e tem estudos que comprovam isso, que vale a pena você falar negativamente, você tá na mídia, mesmo que negativamente, não causa necessariamente, fale mal, mas fale de mim, não causa um impacto. Num primeiro momento vai causar, mas no longo prazo, o que a gente lembra hoje do Notebook 7? Nada, tá aí de boa. Samsung conseguiu se desvencilhar disso. Então acho que tem um pouco aí também de deixa eu fincar o meu pé aqui, como sim, eu trouxe esse Fold, tentativa de fazer um telefone dobrável em formato de livro. Pode ser certo, pode ser errado, talvez tenha outros caminhos, né? O telefone que dobra ou que desdobra, né? O que vira tablet ou tablet que vira telefone, mas que talvez a gente esteja fazendo a leitura. Falhas acontecem e às vezes essas falhas chegam até a rua, ninguém percebe, mas eu não sei se esse é o caso do Fold, não. Acho que a gente tá fazendo a leitura um pouco errada, mas no geral, você tem um sentimento benevolente com a Samsung. Se a Samsung cancelar o Galaxy Fold, ninguém vai ficar chateado. Não é como o AirPower, é um contexto completamente diferente. E a terceira coisa para comentar, o robotáxi. Seu Elon Musk falou, 2020, Tesla vai estar colocando na rua táxis autônomos, completamente autônomos. A gente tá com o microchip, o FSD, Full Self-Driving. É o melhor chip do mercado de direção autônoma, melhor do que o da NVIDIA, que daqui 2 anos a gente não vai estar mais fazendo carro com um volante. E, bom, é o seu Elon Musk, e o seu Elon Musk a gente sabe que é muito falastrão. Não que ele esteja errado, ele não tá muito errado, mas, por exemplo, ele falou que a tecnologia autônoma de carros estaria pronta em 2018 e não ficou. Tudo bem, agora tem um chip que tá chegando em 2020, são 2 anos de atraso. 2 anos de atraso pro tamanho dessa tecnologia não é nada. Então vamos manter a calma, não vamos crucificar o carinha. Mas, por outro lado, como CEO, como carinha que vai ter que dar precisão nas coisas, ele erra miseravelmente, é um falastrão, como todo mundo já sabe. Tanto que as ações da Tesla ficaram na mesma. Existe uma certa dúvida, o mercado ainda não consegue ver. É uma proposta audaciosa. O mercado olha muito para Tesla como uma empresa que está fazendo a transição da combustão pro elétrico. Quando você tem um chip de direção autônoma, você abre leques, está competindo com NVIDIA. NVIDIA, a comparação que o Elon Musk fez foi com o Drive Xavier, que é um chip de direção assistiva, não é para direção autônoma, para ajudar a direção. E esse Drive Xavier, esse microchip, faz 21 trilhões de operações por segundo. Quando você compara com o da Tesla, que faz 144 trilhões, ou seja, 7 vezes mais, a NVIDIA fica ali, passa feio. Por outro lado, o chip de direção autônoma da NVIDIA não é o Drive Xavier, é o Drive AGX Pegasus, que faz 320 trilhões de operações por segundo, que é mais do que o dobro do que faz o da Tesla. Então, né, seu Elon Musk sendo o seu Elon Musk. Falou de, não, robotáxi, vamos colocar aqui. Claro que tem esse interesse, tanto é que você não pode usar, tá lá no contrato, você não pode usar um Tesla para servir de táxi. Esse ramo de exploração de táxi é da Tesla. Então, já tá pensando nesse modelo de negócios faz muito tempo. Mas Tesla tá competindo nos chips com NVIDIA, tá competindo com os serviços de táxi propriamente tal, que a gente já tem hoje, Uber, Lyft, e ainda tem o Google, de alguma maneira, né? O Google, quando o assunto é software, faz um belo trabalho, tem a sua iniciativa de carros autônomos. Então, o mercado tá legal, mas me mostra aí mais algumas coisas. Parece que o mercado tá meio de saco cheio do seu Elon Musk. Falando de Lyft, né, que fez o IPO,
escorregou, né? Acho que valorizaram demais o Lyft no IPO. O queridinho do momento é a Zoom, que é uma plataforma, fez o IPO agora, é uma plataforma de videoconferência. O que mais que a gente pode comentar? Nubank conseguiu abrir processo por concorrência desleal em cima do Bradesco, Caixa, Santander, Banco do Brasil, porque eles não estavam aceitando o débito em conta da fatura Nubank. CAD aceitou o processo. E Coca, teve dado vazado no Nubank? Não teve dado vazado. Foi uma pegadinha. Um cara gerou números falsos e colocou lá no PageSpeed e falou, vamos ver aqui se a galera cai nesse esquema. E teve muita gente caindo no esquema, falando, pô, ok, teve dado vazado no Nubank, mas não. Foi uma pegadinha / estudo pra medir fake news, né? Como as pessoas caem em fake news. E vou dizer que foi até consciente, viu? Não vi muita gente caindo deliberadamente, não vi a galera, aqui vazou dados do Nubank. Foi, né, questionável, né, um teste como esse, mas diria que foi bem tranquilo o impacto, até na parte de venda de dados. A Band News fez no final de semana, mostrou dados do Mourão, do Bolsonaro, buscas que você faz por nome, endereço, telefone, CPF, e-mail, e vem toda a vida da pessoa. Você já não é nenhuma novidade, a gente sabe que isso acontece, a Polícia Federal também sabe que isso acontece, tanto é que fez a operação DataLeak, mas no DataLeak pegou 2 empresas, a MultiBR e a Hotfone, mas que esse é o nome, e a Band News chegou em outras empresas, a DV Gestor, Unitforte, 3C, Assertiva, entra dados de previdência, DataPrev falou, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos investigar para te dar noções de valores. Se você quiser fazer 1000 consultas, você vai gastar R$300. Ingresso.com no Espírito Santo não tá mais vendendo ingresso. O governo estadual disse, não pode ter cobrança, isso aí tem que ser gratuito. Sim, eu concordo que tende a acontecer desse preço, desse valor ser incorporado dentro do preço e aí todo mundo paga mais. Mas vamos combinar aqui, não é assim. Eu não tenho que comprar o produto e tem que ser por completo. Não se faz uma média geral de todos os gastos e se calcula o preço. Isso tem que entrar, não tem mais diferença entre o online e o offline. A gente não pode olhar para o ingresso.com como se fosse frete. Não, peraí, você mora no Nordeste, vai pagar tanto, você mora no Sul, você vai pagar outro tanto. Não tem mais diferença entre o online e o offline. Ingresso.com, a conveniência que você proporcionou aos consumidores até hoje, ok, mas tá na hora de mudar. Agora a conveniência é para quem tá vendendo. Hora de rever esse modelo de negócio. Tem que sentar com o ingresso.com também, ouvir o lado deles, né? Entender, né? É uma lei, né? Tem que ouvir todo mundo, as pessoas envolvidas, mas esse modelo de negócios já tá, vamos combinar aqui, já tá ultrapassado. De Apple, o que a gente pode comentar? Saiu mais um beta 3, iOS 12 e macOS, tvOS, watchOS, não vi nada de novo. Apple TV que agora tá com um canal no YouTube, 300 vídeos já, os vídeos postados há 4 semanas, já conta com quase 9.000 assinantes e promove, obviamente, o conteúdo da plataforma. Seu Guilherme Rambo deu mais vazamento agora sobre a WWDC para os desenvolvedores, falando que a API de digitalização de documentos vai estar disponível para os desenvolvedores, para terceiros, uso mais amplo do NFC, vai aceitar outros padrões, outros formatos, hoje só aceita o NDEF, vai aceitar outros formatos, CoreML, que hoje é Machine Learning, que hoje é estático, você treina um modelo por fora e aquilo dali você não tem o aprendizado em cima do usuário, passa a ser dinâmico, você passa a conseguir obter atualização em cima do comportamento do usuário, ARKit reconhecendo poses humanas, mais detalhes do Marzipan, como é que vai funcionar o Split View quando você migrar do iOS pro macOS, como é que vai ser a integração com a touch bar, a barra de menu, tudo vai ser azeitadinho, funcionando maravilhosamente bem, mais acesso a Siri, mais intentes, muito bem-vindo. Galera do Jailbreak, saiu o Uncover 3.0, não pega o A12, nem o A12X, mas é compatível com a iOS 11 até o 12.1.2. Apple estaria dando uma moral no problema dos teclados nas lojas, no reparo, ainda tem que dar moral, né, para que esse problema não aconteça. Isso sim é um mega feio, diferente do Galaxy Fold, né, que é um feio aceitável para quem entende de tecnologia. É um Google Glass da vida, um projeto teste mega caro, a gente pode entrar nesse questionamento, mas terceira geração, terceira leva de produtos com um teclado feio. O que mais que a gente pode comentar? Rolou um papinho, né, o Vitice falou, de repente pinta um suporte a mouse no iPad Pro como uma questão de acessibilidade. O Steven Trotton-Smith falou, estão trabalhando nisso sim, vai ser a alegria de muita gente. Eu, sim, gosto de mouse, mas não sei se... Tem momentos que eu gostaria, outros momentos que eu não gostaria. Quando eu tô com um tecladinho, eu gostaria de ter um mouse, um trackpad. Se o iPad tá indo pra uma linha de computação, precisa ter um dispositivo, ainda que seja com essa vibe de acessibilidade, precisa de um dispositivo físico, porque te dá uma precisão maior do que o toque. Tem a caneta que
dá uma Apple Pencil, uma precisão boa, mas um mousezinho, né, também não faz mal. Aqui no Brasil, iPad Air e o Mini começando a ser vendido, aqueles que foram anunciados mês passado, em março. Powerbeats, que chega o Pro, né, que é o totalmente sem fio, que chega mês que vem, só vai chegar na cor preta. O verde, o rosa e o azul vão chegar depois, fazem uso do chip H1, que tá na segunda geração dos AirPods. Um detalhe curioso de segurança: um adolescente, não mais, né, agora tá com 18 anos, mas tá processando a Apple e a empresa que a Apple usa de segurança, porque o reconhecimento facial falou que ele tinha roubado produtos, foi acusado, foi preso e não era ele. A imagem nem se parecia com ele no reconhecimento facial. E aí tá processando. E levanta essa questão de que, né, tem aqueles produtos ali expostos, os roubos, e a Apple sim, nas câmeras, fica monitorando, fazendo reconhecimento facial das pessoas para ver se tem ali algum suspeito, se liga algum alerta. E em tese não tem nenhum aviso, né? Não tem nenhum sorria, você está sendo filmado, um sorria, ó, tô te reconhecendo aqui, eu tô fazendo uma análise, um reconhecimento facial cruzando aqui para ver se tem algum match com minha lista de suspeitos, os meus VIPs. Não é esse software de reconhecimento facial, não é o Face ID, não é o da Apple, de uma empresa que a Apple contrata para fazer esse serviço. Isso lá nos Estados Unidos é a Security Industry Specialists. Outro dado curioso, eu sempre gosto de ver o tanto que as empresas gastam em nuvem, e a Apple estaria pagando a Amazon $30 milhões por mês para usar a infraestrutura da Amazon. Eu não achei muito, porque você pega o Lyft, tá aí com uns 10, 13 milhões por mês, Uber também tá nessa faixa aí, 13, 18, uns 15 milhões por mês. A Apple tá pagando 2, 3 vezes mais, mas vale lembrar que isso não é todo o custo de nuvem da Apple. Sim, é uma das maiores clientes que a Amazon tem, a AWS, mas hoje a Apple tá usando muito a infraestrutura do Google, desde 2000 tem um ou 2 anos, 2017, 2018. Antes era a Microsoft, Azure. E Coca, esse tal de macOS, né, os aplicativos Notarized, passa a ser obrigatório. Hoje, para você ter um aplicativo na Mac App Store, ele passa por um aval da Apple, a Apple avalia. Para você ter um aplicativo Notarized, o desenvolvedor ele vai precisar mandar o aplicativo. Não tem como agora, daqui para frente, quando essa exigência entrar em vigor, como você instalar um Gatekeeper, como você instalar um aplicativo sem ele estar Notarized. Precisa do quê? O desenvolvedor, mesmo que instale por fora, sem Mac App Store, vai precisar mandar o aplicativo para a Apple vai fazer vai vasculhar automático, vai ver se tem algum código malicioso, aí vai liberar o carimbinho, aí você vai conseguir instalar via Gatekeeper. Só para você entender, mais à frente vou falar disso. Rolando um papinho também de que a Samsung pode ajudar a Apple na questão do 5G, não seria só modems da Qualcomm. No Reino Unido, 5G, Huawei tá liberado, Reino Unido falou que não vai encrencar, lembrando que Reino Unido, uma forte parceria com os Estados Unidos, influencia muito a Austrália. Google, cabo submarino, inaugurou mais um, ligando os Estados Unidos, costa oeste, até o Chile. E aí você vê como essas empresas estão grandes. Facebook também tá com cabo próprio. O Google tem o Monet, que liga o Brasil até a costa leste dos Estados Unidos, Flórida. Tem o Monet, que liga São Paulo com o Uruguai. Tem outros internos que ligam Rio de Janeiro a São Paulo. E esse cabo com o Chile é só para a nuvem do Google, só para a infraestrutura do Google, para você ver como essas empresas de fato tão grandes. O braço Google vou chamar de aviação, é de drones, mas vou chamar de aviação porque conseguiu aprovação como empresa aérea. Então, teoricamente, já pode começar a fazer entrega de produtos via aérea. O que mais de Google? Acharam mais indícios de que tem um Chrome sem interface de toque para telas que não tem toque, como Features Phones e qualquer outra telinha que o Google esteja aprontando. De Microsoft, as abas, os sets descontinuado, você podia agregar todos os aplicativos. Você tinha uma janela de navegação com uma janela de navegação de arquivos, com uma janela de um outro aplicativo. Você juntava numa única janela com as abas, forçando um pouco a barra. No iOS, você não vai alternando entre os aplicativos, como se fossem abas. Quando faz um swipe para cima, você não vê as abas. Seria mais ou menos a mesma analogia. Ficaria tudo dentro de um mesmo container, no caso, o Microsoft Navegador Edge, que agora é Chromium, né? Muita galera não entendeu, dando muito trabalho, vamos matar. De rede social, só registrar o Snapchat, que nesse trimestre teve um aumento do número de usuários, saiu de 186 para 190, 4 milhões a mais. Entretanto, tá 1 milhão a menos do que o mesmo período no ano passado. Então, aumentou, mas ainda assim, né? Talvez seja o início da virada, ou talvez seja só uma rebarba, ainda não dá pra saber. De Microsoft, esqueci que o Paint não vai morrer mais, né? O Paint ia morrer no Windows 10, mas ele é tão bonitinho, o Paint, eu gosto do Paint. Não vai morrer. Às vezes eu sinto falta do Paint, quero fazer uma besteirinha no Mac, você não tem uma coisa como o Paint. Vida longa ao Paint. Amazon anunciou aqui no Brasil aquele Kindle
Window de entrada com a retroiluminação, 350 talkies. E vou deixar também uma indicação de livro, um novo livro do Guy Kawasaki. Trabalhou em 2 momentos com Steve Jobs, nos anos 80 e nos anos 90. Foi um evangelista Mac. Ele compartilha histórias bem curiosas nesse livro, tá aqui nas notas do episódio. E por último, registrar um novo serviço de podcast que tá chegando nos Estados Unidos, tá chegando na Austrália e Reino Unido. Canadá também. O Luminary. Ele é um serviço gratuito e de assinatura. Gratuito, você vai ter uns podcastinhos ali. Se você pagar, você vai ter outros podcasts, um conteúdo próprio. Talvez até a gente não possa chamar de podcast propriamente tal. Assim como Netflix é um serviço proprietário de streaming de vídeos, talvez a gente acabe vendo o Luminary como uma espécie de serviço de streaming de áudio. Não de música, de áudio mesmo, como se fosse uma rádio. E hoje o que a gente tem mais próximo disso é o podcast. Podcast como mídia, como meio de distribuição. Tem muita coisa para crescer e talvez esse seja o início desse crescimento de redes de distribuição de áudio, um conteúdo de áudio sendo distribuído a lá Netflix da vida. E assim, falando demais, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.